Bom, pessoal, vamos lá. Mais uma aula aqui à distância. E não sei se vocês viram, o governador, aliás, foi o Dácio que botou, né? O governador parece que vai passar mais um mês proibindo as aulas, né? As aulas presenciais. Então, vamos ficar nesse negócio aí o mês de maio também. A bem da verdade, eu vi essa notificação, acho que, salvo engano, foi o Tavares que publicou, e eu até procurei algo para ratificar, sabe? E eu não encontrei. Ah, não Mas aí encontrou? Ah, tá. eu procurei nos jornais, fui nos jornais daqui, mas não vi, mas não sei. Ah, é? Pô, pois Vou eu. aguardar, né? Saiu na internet, eu acredito. Tudo que sai na internet é pra mim é verdade. Não, Ah, tá. eu até procurei, mas vamos ver, vamos aguardar aí, né? Vamos ver, aguardar se a É, gente tá não bom, tem. vamos aguardar. Mas eu acho que é bem provável, viu? Dácio? É bem provável que continue. Bom, pessoal, é o seguinte, eu botei hoje no Unifon Online, já botei as notas de vocês e botei o trabalho, né? O trabalho tá lá, publicado, porque começa na próxima quarta-feira, daqui a uma semana tem os três primeiros, se eu não me engano. E eu hoje acertei com o Batista, o professor Batista, que na segunda-feira, aula de segunda-feira, o Batista vai conduzir a maior parte da aula. Então eu recomendo a vocês que vão atrás, comecem a desenvolver o trabalho de vocês para terem dúvidas, porque o Batista é o cara para tirar dúvidas. O trabalho de vocês já tem uma complexidade. Professor, Oi, fala, Jair. é porque eu e a minha equipe, eu e a minha dupla, né, que é o Hum. George, a gente tá, assim, se dizer, sim, né, ainda meio voando, assim, nessa parte do trabalho. Onde é que a gente encontra no Uniforline, na aba trabalho, se já está disponível? Na aba trabalho está disponível A e cada dupla tem seu assunto para ela ela, implementar a TP Draw, não é isso? exatamente. E a maioria tá lá do trabalho, já tá lá desenvolvido na apostila que eu publiquei logo no começo, que eu passei para vocês, que é a apostila de Uhum. Uberlândia. Sei, O eu pessoal já de baixei a Uberlândia apostila, tá dei uma lá. olhada. Os trabalhos de vocês, a grande maioria já tá lá. Toda a sequenciazinha. O que eu quero é que vocês implementem e que escrevam tipo assim uma prática, entendeu? Tipo, no modelo de uma prática e no dia vocês mostrem no AT Pedral o resultado e expliquem para todo mundo, entendeu? A ideia é essa. Uhum. Então aproveitem Aí, aí. além do ATP Draw, só quer tipo um relatóriozinho, é isso? O relatório é escrito no formato de uma prática. Da mesma forma Tá que bom. eu publiquei a primeira prática para vocês, o circuito RLC, pega aquele modelo ali e faça igualzinho, ó. Mostrando o circuito, explicando mais ou menos as premissas do circuito e, e depois mostrando as telas, entendeu? A ideia é que a pessoa que for ler, ela possa implementar a mesma prática de vocês, entendeu? É tipo um roteirozinho de prática de aula, é isso que eu quero, certo? Então, tentem, vejam, segunda-feira nessa aula, quem vai conduzir é o Batista. Ele vai dar uma geral do sistema para vocês e vocês aproveitem para tirar dúvida, tá? A dúvida do problema de vocês. Aproveitem, eu acho que ele não vai ter outra oportunidade com um cara que tenha tanto conhecimento do software como ele, né? Aproveita a presença dele segunda-feira. Porque na quarta já começa, vão ser 3 dias, quarta, sexta e segunda de apresentações, e a gente encerra essa fase. E na aula de hoje a gente vai adiantar mais de harmônicos. Eu quero entrar já já na aula do dimensionamento do filtro. Eu não sei se a gente vai conseguir hoje ainda. Mas aí ficaria para depois. Essa parte do filtro que já vai ser a parte final dessa parte de qualidade. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu mandei hoje uma notícia para vocês. Vou ver se eu mando mais informações sobre o setor elétrico como um todo, tá? Mas saiu uma notícia hoje falando de qualidade, tá aqui, ó. Fornecimento de energia atinge melhores níveis de história de qualidade em 2019, tá? A própria ANEEL divulgou. Claro que o que ele fala de qualidade aqui é basicamente DEC-FEC, né? Aquele indicador que a gente aprendeu.
e índices médios, como é que se diz, globais, né? Do estado, do país inteiro, quer dizer. Você fala em média, você está escondendo aí o pessoal que está nos desvios padrões, aí, o pessoal que está em piores situações e melhores situações. Vocês aprenderam que o DEC é um valor médio, né? Ele pega os acontecimentos num determinado conjunto de falhas e de quantidade de falhas, divide pelo número total de consumidores. Tá? Então, pronto, só isso aqui. Então, é um indicador genérico, né? Aqui ele diz que em 2019 os consumidores ficaram 12,7 horas em média sem energia, o DEC, que representa uma redução de 3,3%, tá? Em relação a 2018, tá? E o FEC também foi em média 7 interrupções em 2018 e 6,64 média por consumidor em 2019. Ok, houve uma melhora geral, é uma boa coisa, mas, como eu disse, são indicadores muito genéricos. Né? E aqui a tabela, ó, de como é que está ano a ano. Espera aí, tem gente querendo entrar aí. Pessoal que está entrando, deixa o Leonardo entrar aí. Pessoal que está entrando aí, bota o presente aí no chat, viu? Diz que tá aí, oi, 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 oi. Vem que... Bom, vamos lá. Bom, então tá aí, ó, os números do Brasil, todos sempre descendentes, né? Desde 2010, do DEC e do FEC. Que é uma coisa boa, apesar de que são números ainda grandes, né? Os indicadores, por exemplo, europeus, similares ao DEC e FEC da gente, lá eles são medidos em minutos, né? Então, lá na Itália, se não me engano, hoje o equivalente ao DEC dele é 180 minutos, entre 180 e 120, quer dizer, 2 a 3 horas. Nós estamos aqui ainda com 12. É um número alto, né? Mas é o que a gente tem, tá? Tá aqui. Em 2019, o limite da ANEEL foi 12,5 e o apurado foi 12,77 para o DEC e para o FEC. A ANEEL tem de 9 e o apurado foi 6. O FEC está bem melhor, tá? E aqui ele fala mais de compensações de consumidores, aqueles valores que a gente aprendeu a calcular, né? Diz que subiu aqui... Não foi mal. Foram 620 milhões de compensação para consumidores em 2019, né? A quantidade foram 79 milhões, né, de compensações. Se você dividir aí 616 por 79, vai dar uns R$9, cada um recebeu em média 8, R$9. Tá? E ele mostra aqui o desempenho para o distribuidor. Ó. Você vê que aí a gente procura. Aí nós temos o problema aqui, que é o nosso, né? A Enel Ceará está aqui com o que ele chama de DGC, que é um desempenho global de continuidade. Ele mistura o DEC e o FEC juntos e cria um outro indicador aí. Mas o fato é que a Enel Ceará está em 26º de 29 distribuidoras, quer dizer, o negócio não está fácil aqui para a gente, tá? E não só isso, as empresas do grupo Enel, né? Se você olhar, eles estão aqui. Tem a Enel São Paulo, que está aqui em 15º, a Enel Ceará em 26º, a Enel Rio em 27º e a Enel Goiás em 28º. Quer dizer, o grupo Enel como um todo está muito ruim. O que é um mau sinal para a gente, que faz parte do grupo Enel, e um sinal de decadência, porque ele já teve entre os melhores, né? Teve uns problemas aí que a gente da ACE tem tentado minimizar, mas o grupo cresceu demais nesses últimos anos, né? Adquiriu novas áreas e parece que não está conseguindo manter a qualidade, não está conseguindo manter o investimento. Aí é um problema para todos os consumidores e para a gente da regulação em particular. Mas é isso, eu vou ver se eu consigo, de vez em quando eu coloco umas informações do setor referente à qualidade para vocês ficarem atentos aí. Bom, vamos lá, vamos para a aula de hoje. Tá? Na aula de hoje, a aula passada a gente viu a parte de
aquela história de fator de potência real e fator de potência de deslocamento, a diferença, né? E como é que calcula o fator de potência real. E na aula de hoje eu vou... bom, não tem ninguém entrando aqui não. Na aula de hoje a gente vai tentar adiantar essa parte de harmônicos, tá? Falando rapidamente dos efeitos, eu vou falar rápido, a gente já bateu muito nessa tecla, essa parte da ressonância, né? Do problema da ressonância, o problema de aumento de corrente no neutro devido às harmônicas de múltipla de 3, que tem sequência de fase 0, quer dizer, isso já foi tudo batido com vocês. Espera-se que vocês já tenham esse conhecimento aí bem sedimentado. E eu vou tentar passar rápido porque eu quero chegar na parte do filtro, que já é a hora da gente estar falando dele, tá? Então vamos lá. É uma coisa que eu sempre falo, é isso. A principal variáveis que afetam a resposta dos sistemas harmônicos é a impedância do sistema. A gente já falou demais, que é caracterizado pela potência de curto-circuito, né, lá no ponto de entrega. Tá? A presença de banco de capacitores, que aí você vai formar um circuito LC, e aí você tem um problema sério da ressonância, e a carga resistiva do sistema, que é quem vai mais ou menos amenizar esses efeitos de ressonância e aquelas histórias do tempo de amortecimento. Vê que a variação da resistência ela muda a capacidade de amortecimento do sistema a distúrbio de eletricidade. Tá? Então, a gente sabe que na impedância do sistema, os sistemas são indutivos por natureza, por isso que formam o circuito LC com capacitor, tá? E a impedância dele é a reatância de curto-circuito. Então, isso aqui é um dado que você tem que calcular. Está aqui a fórmula de você calcular. Se você tem a potência de curto-circuito, ou a corrente de curto-circuito, você pega a tensão ao quadrado e divide pela potência MVA, você vai ter o valor de Z, que você pode aproximar para o X, né? Já que a resistência é muito pequena. Tá? E ele diz aqui que a resistência do transformador, né, dos consumidores, a relutância do sistema pode ser substituída pela relutância do transformador. Né? Se você não tiver a informação do sistema, você pode aproximar ele para a reatância do transformador, que normalmente é maior. Normalmente. Né? Tá? E ele diz que a resistência pode ser inaugurada para a maioria dos casos, cuja relação entre XR pode chegar a 20 a 30, né, para transformadores de grandes potências. Ou 1 a 2 para transformadores menores. O que está dizendo que quanto maior o transformador, acima de 500 kVA, você facilmente pode ignorar essa relação com a resistência e considerar só a impedância mesmo. Tá? E aqui mostra como é que essa reatância pode ser calculada, tá? A partir do dado da reatância da potência de curto-circuito do transformador, tá? Ou só da potência do transformador, né? Isso aqui vocês já aprenderam, caiu até na prova, foi muito bem. Aí como é que você calcula a impedância do capacitor a partir da potência do banco? Isso aí também vocês já sabem, tá? Aquela história da ressonância, aquele ponto lá onde aquele ponto de frequência onde o circuito LC tem a ressonância, tá? É o momento que as impedâncias se igualam do capacitor e do transformador. E aí você tem um local assim que podem ter pequenas valores de tensões e corrente na frequência de ressonância, que são os harmônicos, podem provocar podem ser amplificados nessa frequência de ressonância. E a gente já viu, tá? Aí tem a ressonância paralela e a ressonância série, tá? Esse aqui é um exemplo de uma ressonância paralela,
em que você tem aqui um capacitor, um banco de capacitor aqui, tá? E paralelo a ele você tem as reatâncias de outros transformadores. E aqui esses caminhos aqui indicam os caminhos das harmônicas, tá? Quer dizer, a harmônica quando vem daqui, você está aqui vendo uma situação em que você tem um banco de capacitor, um secundário de um transformador de alta, um transformador ainda no nível de distribuição de alta tensão, em que ele tem um transformador no seu secundário e você tem vários pequenos transformadores de distribuição que estão colocando correntes nesse sistema, correntes harmônicas, né? A gente já aprendeu também que a direção das correntes harmônicas era contrário à direção das correntes da fundamental, né? Que normalmente elas fluem no sentido geração-carga, as harmônicas fluem no sentido carga-geração. Então essas correntes aqui estão vendo esse circuito formado por essa impedância aqui do sistema e a do transformador e essa do capacitor como se eles estivessem em paralelo, tá? Então aqui você tem uma ressonância paralela, tá? Tem uma ressonância paralela. Tá? E essa ressonância paralela, tá? Ela pode gerar ressonâncias que vai aumentar as tensões no barramento da subestação, tá? Esse circuito aqui, se a fonte de harmônica está aqui e ela vê um capacitor e um indutor em paralelo, você vai ter uma ressonância em paralelo que vai amplificar. Isso aí a gente já viu aqueles cargos do circuito RLC paralelo e série. Tá? E aqui ele explica como é que calcula essa frequência de ressonância, tudo a gente já viu. Tá? Não vou me deter nisso aqui. Esses slides, inclusive, eu já mostrei para vocês. Está ali o Q, que é o coeficiente de qualidade do circuito RLC. E ele é quem dá como as correntes e tensões vão ser amplificadas, né? Isso aí também a gente já viu logo no começo. Tá? Aqui ele mostra esse gráfico que eu já mostrei para vocês, que a relação entre a potência do capacitor e a potência do transformador, ela é que vai dar a frequência de ressonância, tá? Quanto maior a relação, essa relação, né? Se ela for aqui de 10%, a ressonância vai estar aqui na faixa da 15ª harmônica, por aí. Mas se ela for de 30%, ela já vai estar perto da nona. Se ela for de 50%, ela vai estar perto da quinta, entendeu? Então, quanto maior tiver capacitor instalado no secundário, quanto maior a potência dele em relação à potência do transformador, mais você está trazendo a ressonância para harmônicas menores, que são as mais presentes. Tá? Aqui é aquele bizu para calcular a frequência de ressonância do sistema, com os dados da potência do capacitor e da potência do transformador. Também a gente já viu. Tá? E um exemplozinho. Isso aqui eu não vou bater, a gente já fez muito. Tá? E como é que é a ressonância em série? Tá? A ressonância em série é quando você tem harmônicos que estão circulando na rede, tá? Aqui circulando na rede, e aí eles entram aqui no teu transformador de distribuição que tem um capacitor aqui colocado no secundário. Então ele vai ver a ressonância série. Então, ele vai ver um circuito RLC série e vai ter a ressonância série. O que acontece na prática? Né? Na prática, aqui tem como é que você calcula a ressonância série e tudo aquilo. O que tem na prática, esse modelo aqui representa bem. Você vai ter ressonância série e paralelo. Tá? Você vai ter correntes harmônicas circulando para todo lado no circuito. Tá? E ele pode estar vindo de fora do teu transformador e passando pelo teu transformador e vendo aqui uma ressonância série, tá? Mas ele também pode estar vendo uma ressonância paralela, tá? Aqui, ó, aqui tem um capacitor aqui e aqui tem uma outra fonte, outra impedância da rede ou da fonte, e ele vai estar vendo a ressonância paralela. Então o circuito sempre vai estar sujeito a ressonâncias paralelas e a série, tá? Aqui uma característica das duas, né? Elas não vão ter a mesma frequência de ressonância.
Normalmente a frequência de ressonância paralela é menor do que a série, tá? É uma frequência menor, mas elas estão lá, tá? Você vai filtrar uma delas, quer eliminar uma, você tem que tomar cuidado com a outra também, para ver se as duas não estão, se você não está filtrando uma e deixando a outra também de forma perigosa fluir no sistema. Tá? Então, aqui mostra o efeito das cargas resistivas, né? Se você tem cargas resistivas, você diminui o efeito desses aumentos de corrente de tensão devido à ressonância. Tá? E também a correção de fator de potência é uma coisa que pode mudar, né? Normalmente você bota capacitor para corrigir o fator de potência. Aí, isso aí pode variar a tua ressonância e trazer a tua ressonância para locais próximos a harmônicas que estejam lá no teu sistema. Tá? Aqui um impacto no capacitor, né? Correntes de pico de 150 amperes por conta da ressonância. Aqui é um exemplo prático que foi medido. Tá? E aqui uma coisa que é importante a gente saber sobre os capacitores, né? Porque quem está sendo vítima mesmo dessas ressonâncias, a vítima principal da ressonância é o próprio capacitor, porque ele está lá presente no teu sistema de potência. Ele tem uma função, normalmente para corrigir o fator de potência, e ele está formando lá um circuito ressonante. Tá? Ele não está lá com a função de mexer com o neo-harmônico, tá? Com a função só de corrigir o fator de potência, mas ele sofre os efeitos da ressonância. Se tiver harmônicas presentes, ele pode sofrer os efeitos dessa ressonância. Tá? E aí, o efeito da ressonância é aumento de tensão e aumento de corrente. Tá? E aumento de tensão e corrente em cima do capacitor. A gente viu isso até no AT Pedrol, aquele exemplozinho bem simples que a gente fez logo no começo. Tá? Mas os capacitores, até por conta desse efeito, eles já vêm dimensionados para aguentar alguns valores acima da nominal. Tá? Tanto de potência, quer dizer, o capacitor aguenta um aumento de potência até de 35% em cima do nominal. Tá? A potência do capacitor é ditada normalmente pela tensão que você está botando em cima dele. Tá? Você aumenta a tensão, a potência vai aumentar. Tá? Então, com base nisso, ele já tem um dimensionamento que ele suporta um aumento de 35% na sua potência. Ele aguenta 10% de aumento de tensão RMS, incluindo harmônicos. Tá? Ele aguenta 80% da corrente nominal. Tá? Ele aguenta 10% de tensão RMS e 20% de tensão de pico. Tá? Então ele já tem umas resistênciazinhas. Não vou usar o termo resistência, não. Ele aguenta, né? Ele tem algumas características intrínsecas dele definidas em norma que ele aguenta tanto sobre a tensão como sobre a corrente. Ele tem limites para isso. Tá? Então ele já está mais ou menos prevendo uma sobretensão e sobrecorrente devido a harmônicos. Ele já é dimensionado para isso, mas você tem que ver se essas ressonâncias, efeitos de ressonância não estão passando desse limite. Se o transformador está papocando, está queimando, que acontece com muita frequência, é porque ele está sendo submetido a tensões e correntes acima do que ele aguenta. Tá? Acima de 20% da RMS, tensão de pico, e acima de 80%. Aí ele queima. Isso é mais frequente do que a gente imagina. Tá? Vocês que são de fábrica devem estar... quem trabalha em fábrica vê que isso é uma coisa mais frequente. Tá? Aqui está a forma como é que você calcula a corrente de carga. A corrente do capacitor é a potência dele dividido pela tensão fase. Tá? Você vai ter uma corrente nominal e você vai botar aqueles valores lá para saber os limites que ele aguenta. Tá? Aqui é um caso de uma avaliação do banco de capacitor de 1200, onde foram feitas medidas de corrente e de tensão. Feito medida aqui, ó, da distribuição harmônica na corrente
que ele está sendo alimentado, no barramento que ele está sendo alimentado, deu uma distorção de 5% de tensão, uma distorção de 29% de corrente. E isso, o efeito no banco de capacitor foi um aumento da tensão de pico de 7%, um aumento de RMS de 1%, um aumento de corrente de 4% e um aumento de potência de 4%. Todos eles estavam dentro dos limites suportáveis do capacitor. Então, estava tudo ok com esse banco. Esse é um teste. Mas o importante vocês têm que memorizar são esses limites aqui. Tá? Isso aqui vai ser importante na hora que a gente for calcular o filtro e os efeitos dos harmônicos sobre esse filtro. Tá? Os harmônicos têm esses impactos nos transformadores, que é aumento de corrente, correntes parasitas, as perdas no núcleo aumentam, tá? Devido à distorção harmônica. Tá? Podem ser minimizadas com aquelas formas de minimizar correntes parasitas, vocês já conhecem, que é diminuir o diâmetro das lâminas do núcleo. Tá? Aqui é só mostrando que as perdas de carga no transformador tem as perdas resistivas e as perdas das correntes parasitas. Tá? E essas correntes parasitas são proporcionais à frequência. Tá? Quanto maior a frequência, quanto mais componentes de frequência tem, você vai aumentar essas perdas aqui de correntes parasitas. Ou seja, é uma forma de ver como o transformador é afetado com a presença dessas correntes. Tá? Então aqui os valores típicos de perdas por corrente parasita para transformadores a seco e refrigerados a óleo. E esses são os valores de 3 a 8%, tá? Mas dependendo da tensão, né? E até 20% para tensão transformadores muito grandes, mais de 1,5 MVA. Tá? Ou seja, já existe um percentual previsto de perda, mas eles podem se superar pela presença de harmônicos. Tá? E aqui é uma forma de você calcular o impacto, o quanto vai aumentar a corrente em cima, que é aquele K em cima do transformador, quanto vai aumentar as potências, as perdas. Né? Esse K aqui é calculado com valores das correntes harmônicas, multiplicado pela frequência harmônica de cada uma delas, tá? E dividido pelo somatório de todas as correntes harmônicas. Esse é o K. Aí com isso você vai calcular o quanto vai aumentar as perdas nesse consumidor. Tá? Isso existe um cálculo padrão já normatizado pela I3E, tá? Que depende da distorção harmônica de tensão, né? Distorção harmônica total de tensão. Tá? Aí você usa essa fórmula aqui, tá? Quanto você calcula aqui a corrente de cada harmônica em PU a partir da percentagem de distorção harmônica dela com a distorção harmônica dividida pela distorção harmônica de tensão total. Aí você vai ter a corrente de cada uma das harmônicas, né? Aí para calcular esse K, você vai voltar aqui, ó, e vai ter aqui, você vai calcular o IH, o H você já tem, que é cada harmônica associada, e você vai calcular esse fator K, tá? Que ele vai dar basicamente o quanto vai aumentar o carregamento do teu transformador a partir da presença de correntes harmônicas. Tá? Então, aqui já é uns valores padronizados, né? Você aqui calculou um valor K4, né? Você tinha 91% da harmônica 1, 34% da terceira harmônica, 22%. Tá? Fez o cálculo lá, somou tudo e o fator K deu 4. Tá? E aí você usa esse fator K para ver qual é a influência em cima da carga desse transformador. Tá? Deixa eu ver só uma coisa, se tem alguém querendo entrar aqui. Pois bem, bom, calcular o fator de depreciação harmônica do transformador.
Você pode medir a corrente instantânea e a corrente RMS do secundário do transformador e usar esse cálculo aqui. Aí você tem uma forma de ver como é que se ele está bem dimensionado. Tá? Pega a corrente RMS e divide pela corrente de pico. Você tem que ter um equipamento aí para fazer essas medições. Tá? O fato é que agora existem transformadores que já são dimensionados com essa capacidade de suportar harmônicas. Tá? Tem transformadores especiais hoje, que aqui no Brasil não tem muito, mas aí fora tem. Tá? Bom, isso aqui, outro impacto em transformador é as correntes de sequência zero, harmônica de sequência zero, que vão tanto subdimensionar o neutro, quando tiver neutro, e se não tiver neutro, for uma ligação tipo delta, ele vai ficar circulando no interior do transformador. Tá? E vai aumentar o aquecimento também.